povo que curte videogame, hashtag seus furtivos, escondidinho, tudo bom? Bem-vindos ao Gamepad, programa que toda semana te conta um Paranauê para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana o Felipe Souza fez um pedido que eu amei muito, que é voltar a falar dos gêneros de videogame, uma coisa que eu adoro. E a gente vai falar de stealth. Então, Come on, Tristan. Let's sneak on board like Solid Snake. Don't our parents even care that we're missing? diferentemente de gêneros como shooter ou ação, etc., o que o stealth propõe para você é exatamente o oposto. Seja furtivo, fique nas sombras. Não atrai a atenção dos seus inimigos. Então, obviamente, luz e sombras são muito importantes, não adianta você ficar ali no meio da luz falando, galera, porque as pessoas vão te ver, e além disso, barulhos são muito importantes. Então, o design de som de jogos de stealth são coisas que as pessoas têm que prestar muita atenção, tanto quem faz quanto quem está jogando. Porque, geralmente, se você fizer um movimento errado, usar uma arma sem silenciador, dependendo do jogo, você será descoberto, o que não é bom. Porque emboscadas também fazem parte. Então, tem muito mais a ver você chegar muito próximo do seu oponente lá e pegar ele por trás e acabar com a raça dele, do que necessariamente sair por aí Rambo, matando a galera, sacou? Essa é a diferença. Geralmente, jogos de stealth propõem para você mais de uma maneira de você terminar a fase, mais de um jeito de você resolver aquele objetivo. Então, você pode ir por mais de um caminho. Por quê? Porque a inteligência artificial dos oponentes, ela tem que funcionar como se todos eles realmente pudessem se falar como se fosse um pelotão. O que significa que ainda a gente não tem uma inteligência artificial que realmente pode te caçar. Alguns games prometeram isso, tipo Fear, etc., mas não é que a gente chegou lá. Mas o que você tem é quase como se fosse ataques de inimigos de jogos bem antigos, aqueles que são bem calculados, que é para você entender qual é que é o movimento de ataque do inimigo, para a hora que você for lá e for fazer o seu movimento, você souber exatamente a hora que você tem que agir. Daí, no caso de um jogo de ação, matar o cara fazendo muito barulho. No caso de jogo de stealth, ou não, às vezes só passar por ele. 1981 foi o ano que começou o proto-stealth, que algumas pessoas já chamam de stealth normal, e depois vão falar que 98 foi apenas o stealth contemporâneo que aconteceu, e aconteceu por conta de 2 jogos. O primeiro, a SEGA lançou para arcades, chama 005, e você tem que levar documentos importantes para um helicóptero. E para fazer isso, você escapa de lanternas e pode se esconder atrás de objetos ou em caixas. Isso aí foi considerado um proto, ou então o primeiro jogo que tem elementos stealth de verdade. O segundo jogo lançado nesse ano para Apple II foi Castle Wolfenstein, que não é um jogo focado em stealth, mas ele tinha elementos como você ter que escapar, salas secretas, agir em segredo, etc. Então ele também é considerado aí um dos protótipos, um dos primeiros jogos do gênero. O próximo game a fazer muito sucesso, a maioria das pessoas conhece, que é Metal Gear. Não Solid, Metal Gear apenas. Ele foi lançado em 1987 para MSX2 e no ano seguinte, 88, para Nintendinho. E ele já tinha várias coisas muito interessantes que tem na franquia, como você ter que se esconder, o protagonista começa sem arma nenhuma, então você é meio forçado a não ir no combate cara a cara ali. E mesmo quando você pega uma arma, você tem que usar um silenciador, porque senão seus inimigos te escutam e você morre. E ele já tinha coisas incríveis, como usar disfarces e caixas. Mas ele ainda não era Metal Gear Solid, Metal Gear. Inclusive, Metal Gear 2 vai colocar novas mecânicas também de furtividade. Como, por exemplo, você poder entrar em dutos de ar, você poder se esconder embaixo de mesas e tal. Também Metal Gear ainda, porque a gente já está ali no começo, quase no final da década de 1980. Inclusive, até 1998 não tinha muitos jogos tão incríveis de stealth, mas tem muitos que merecem ser falados e jogados. Como, por exemplo, em 94 saiu Alien vs Predator, e você podia ficar invisível, então sim, tem elementos. O Abyss Odyssey, você podia passar quase o jogo inteiro sem nenhum combate, esse é de 97. E no mesmo ano, GoldenEye, aquele lindo, maravilhoso, tinha algumas missões que você conseguia resolver só no combate corpo a corpo ou desabilitando algumas câmeras de segurança. Essa coisa da gente misturar stealth ou furtividade ou mecânicas de stealth com outros jogos é uma coisa que vai acontecer demais. Muito mais do que você ter jogos do gênero puro, que são somente stealth. Foi em 98 que esses jogos puros nasceram, fizeram sucesso e pá. E aí todo mundo falou, nossa, stealth é demais. E aconteceu por conta de 3 games.
Por conta de Metal Gear Solid, agora sim Solid, Tenchu Dark Assassin e por conta de Thief, The Dark Project, que foi que realmente se popularizou o gênero stealth e que dizem que foi por conta desses jogos que ele também virou muito mais contemporâneo. Tenchu, inclusive, foi o primeiro a ser 3D. Ele foi lançado um pouquinho antes dos outros dois. Já Thief, bom, pelo nome já dá pra imaginar, mas tinha muito roubo, dava pra você arrombar fechaduras, e ele foi considerado o primeiro stealth contemporâneo, a ter todos os elementos importantes e tal que um jogo de stealth tem que ter. Depois disso, teve muitos títulos que acabaram usando mecânicas e ferramentas de stealth dentro dos seus games, mesmo que eles não fossem apenas disso. Vamos dar exemplos para simplificar. Quando o Hitman saiu, lá em 2000 primeiro, o que ele fazia? Ele falava para o jogador, olha, eu vou te dar uns prêmios aqui, se você matar pessoas mais legal. E você pode fazer isso tanto no Rambo Style, então, muita violência para todo mundo, ou em stealth. Ou até você pode combinar. Tem até outro game, mais ou menos da mesma época, chamado No One Lives Forever, que também usava isso. Já jogos como, por exemplo, Deus Ex, vão usar elementos de stealth de verdade, apesar de não serem considerados um gênero puro. Só tá ali, porque faz todo sentido. Metal Gear Solid 2 foi um marco para franquia, para o gênero de stealth, inclusive ainda é um dos meus favoritos. Não só porque ele melhorou muitas coisas, inteligência artificial, mecânicas, etc. Mas ele foi o jogo mais vendido do gênero até então. Na época, ele vendeu 7 milhões de cópias. Isso era muitão, bastantão. Inclusive, a inteligência artificial dos inimigos da época ainda é considerada até hoje uma das melhores da franquia inteira, contando, sim, os jogos que saíram recentemente. Então, eles fizeram um trabalho extremamente primoroso nesse campo, no campo do stealth. Enquanto em 2002, alguns jogos, como por exemplo Splinter Cell, nasceriam para tentar fazer Metal Gear de uma forma mais realista, realista eu digo nos termos de espionagem, menos fantasia, menos ficção científica, a maioria dos outros jogos partiu para tentar realmente pegar elementos de stealth e colocar em outros gêneros. Sly Cooper, que era tipo cel shading, uma coisa mais desenhada, uma coisa mais gráfica, ele usava stealth misturado com plataforma, muito interessante. Siren, de 2003, fazia isso com Survivor Horror. Essa é uma coisa que a gente usa até hoje. É só pegar, tipo, Alien Isolation. Alien Isolation funciona porque o Survivor Horror tá meio misturado com stealth. Inclusive, se você joga no hard, o seu barulho da sua respiração, o Alien consegue escutar, entende? Então é como se a gente estivesse colocando a furtividade na gente mesmo. Porque eu não sei de você, mas quando eu tô jogando um jogo que eu tenho que ficar muito quieto, eu faço meio... Conta aí nos comentários, você faz assim que nem eu. Vivi o joguinho como se fosse real. Na mesma época, um jogo extremamente controverso chamado Manhunt deixava com que você fizesse assassinatos extremamente violentos, dependendo de quanto tempo você conseguia se esgueirar atrás do seu oponente. Porque essa é uma coisa importante do stealth, né? É você ter essa sensação de você estar logo atrás do cara e ele não conseguir te ver. Tipo, quando você joga Skyrim muito tempo e, né, deixa seu sneak lá no alto, você fica tipo... Ninguém te vê. E ele fazia isso só que com assassinatos extremamente brutos. Eu acho que quem acabou usando elementos de furtividade de um jeito muito bacana e muito novo foi só lá em 2007 com Assassin's Creed, o primeiro. Que ele usa essa coisa de você poder se esconder em meio à multidão. Me lembra muito um texto do Edgar Allan Poe, que ele fala exatamente isso sobre o homem moderno. Como a gente consegue se esconder ou deixar de ser você mesmo porque você está no meio da multidão. Então eu acho muito bacana e muito interessante que jogos consigam fazer isso e fazer isso tão bem feito. Porque para a época isso era muito revolucionário, é legal até hoje, a gente curte até hoje. E o fato de você se esconder na multidão nos tempos mais contemporâneos, nas épocas mais de agora, faz muito mais sentido. E daí você pode até tirar os jogos de stealth de dentro de um cenário apenas de espionagem entre governos, por exemplo. Você pode colocar ele em qualquer situação.
Depois disso, teve uma montanha de jogos que usaram elementos de stealth. De Crysis, Uncharted 2, Batman Arkham Asylum, pra você ver como eles são coisas extremamente variadas. E até Dishonored, que eu amo muito, e você podia tomar esses dois caminhos, né? Um mais tipo Rambo Style, um mais furtividade, que é o caminho que eu escolhi. Me diz aí se você também escolheu ele nos comentários. E quando os produtores de Dishonored estavam fazendo seu game, eles lembraram o público sobre Thief. Então isso lembre que Thief é muito importante pro gênero de stealth. Eu fico por aqui essa semana, mas antes eu vou te deixar a dica, claro. E a dica dessa semana é Metal Gear Acid, porque ele é um jogo louco. Ele mistura a questão da furtividade e stealth de Metal Gear, turnos e tal, com a ação de cartas de Yu-Gi-Oh! E se assim como o Felipe Souza, você quer pedir um gamepad pra mim inteirinho pra você, não tem problema, manda e-mail no higinebrasil@ign.com. A gente escolhe seu tema, faz um monte de pesquisa, traz aqui e faz um gamepad só pra você. Semana que vem eu tô de volta com outro tema e outro pedido. Um beijo e até lá!